Bem, pessoal, boa noite. Agradecer a todos aí pela presença, pela confiança. Agradecer o Roberto, né, que depositou em mim a confiança para estar falando com vocês aí sobre esse tema. Agradecer o nosso companheiro Paulo César, né, agradecer a todos os presentes, visitantes. Espero que possamos juntos produzir aqui uma noite proveitosa, né, para todos nós. Eu vou começar falando o óbvio, né? A gente, no dia a dia, nós normalmente complicamos um pouco as coisas, esquecemos o óbvio. E a partir do óbvio que a gente tem que caminhar. Nunca esquecer do mais elementar. E o que eu queria trazer para vocês são duas coisas muito elementares. A primeira é que todos nós morremos. Todos nós que estamos aqui morremos. Né? Como eu disse, é o óbvio, mas muita gente esquece disso e esquece de trabalhar com isso. Ninguém é eterno. Né? E a partir daí que a gente tem que, a partir do momento que a gente desenvolve nossas atividades comerciais, nossas atividades empresariais, em busca de um patrimônio melhor para nossas famílias, em busca de uma estabilidade melhor, em busca de uma condição de vida melhor, muitas vezes esquecemos que nenhum de nós é eterno. E a segunda questão que eu ia trazer, que também é óbvia, é com relação à educação familiar. Né? Nada do que eu vou falar aqui, eu sou um simples advogado, eu vou trazer só instrumentos que a lei nos proporciona para facilitar o arranjo, né, das nossas relações no dia a dia. Nada do que eu vou falar aqui supera a boa conversa ao pé do ouvido, supera a boa educação familiar, supera a proximidade que o pai tem que ter com o filho, que o filho tem que ter com o pai. Nada que eu vou falar aqui supera os laços de afinidade e de amor que devem reger a família. Como advogado, o meu enfoque vai ser com base na legislação que trata das sucessões e nas legislações que tratam sobre organização empresarial, aí no caso pós-mortem, ou organização empresarial em caso de mudança de sócios, né? Vai ser nesse sentido. Agora, além do enfoque jurídico, essa matéria tem muito enfoque também de gestão de pessoas. Né? Essa matéria tem um enfoque de gestão de pessoas na medida dessa introdução que eu disse, né? De relação de pai com filho, de relação da família, do enfoque que a família vai dar para os negócios no dia a dia, como isso é apresentado para a criança no dia a dia. Né? Isso faz muita diferença e eu não sou profissional habilitado a falar nesse respeito. Né? Como eu disse, um simples advogado, eu vou trabalhar essa questão da sucessão do ponto de vista documental, do ponto de vista dos instrumentos jurídicos que a lei nos proporciona. Então, como foi divulgado, a minha pretensão aqui é fazer breves explanações sobre a sucessão familiar e a sucessão empresarial. Vou fazer um corte, vou procurar distinguir com relação à sucessão puramente familiar e a sucessão empresarial e os pontos que a sucessão familiar ela tem um contato direto com a sucessão empresarial. Em alguns momentos da vida da família, principalmente da empresa familiar, a sucessão da família, a sucessão às vezes em razão até de uma separação, ela vai influenciar diretamente na sucessão empresarial. Com relação ao casamento e à união estável, né? Que tem como consequência disso a questão do regime de bens. Uma alteração que o Código Civil de 2002 traz é a possibilidade de mudança de regime de bens na constância do casamento. Hoje, você casando, estipulando o seu regime de bens, você vai poder alterar esse regime de bens no curso do casamento. É claro que existem regras, existem formas para ser feito isso, né? Existem as circunstâncias que podem ser feito isso, que eu vou falar de maneira mais detida mais para frente, mas de antemão eu já falo, Júlio, que nem tudo está perdido. Há essa possibilidade de revisão do regime de casamento. E, como primeiro tópico, a questão do casamento e da união estável. Primeira coisa que eu queria falar com todos vocês, os jovens aí,
né, mais jovens do que eu, os jovens com mais idade do que eu, mas tão jovens ou mais jovens do que eu, casem. Casem. O mais seguro para o patrimônio do indivíduo, do casal, é que isso seja oficializado. Recentemente até um companheiro me perguntou com relação, foi até na reunião mesmo, com relação a uma casa que foi adquirida, uma forma de doação, e a minha resposta para ele foi essa: olha, a melhor forma de você ter o seu patrimônio protegido na sua relação, e você ter a sua relação protegida com relação ao patrimônio, porque muitas vezes também o patrimônio acaba com a relação, é que isso seja bem delimitado no casamento. Então, união estável ou a união, a formação de entidade familiar, seja lá como queira, isso aí não é recomendável em hipótese alguma. Casem. Um casamento hoje, antes de mais nada, na nossa legislação, é um contrato, né? Existem questões que superam aí esse contrato, né? O amor e por aí vai. Os casais apaixonados aí sabem melhor do que eu, né? Ou melhor, eu também sei, né? Porque sou um casal apaixonado. Então, isso aí supera qualquer contrato, né? Como eu disse na minha breve introdução. Mas o casamento, do ponto de vista civil, ele nada mais é do que um contrato, né? E um contrato onde que vai ter que deixar tudo muito bem estabelecido com relação ali ao patrimônio, com relação a gerir esse patrimônio. Tem coisa que não precisa nem colocar no papel, mas no dia a dia, durante o casamento, esse contrato vai cada vez mais se formando. Então, é altamente recomendável que aquele que tenha aquela intenção de viver com a companheira, de criar uma vida em comum com ela, que se case, porque existem N regimes que podem ser feitos hoje. Hoje a lei dá muita flexibilidade nesse aspecto. Como eu disse, é um contrato como qualquer outro, então a coisa pode ser muito bem conversada, muito bem pactuada. Agora, uma vez que a pessoa opte pela união estável, ela vai estar dando margem para uma série de discussões do ponto de vista de sucessão, né, do ponto de vista também de uma eventual separação ou divórcio. Então, uma das coisas que eu queria deixar bem ressaltado aqui: casem, né, não tenham dúvida. Se você tem aquela intenção de ficar com a pessoa, o mais seguro juridicamente é que você se case e que você estabeleça bem claramente para sua companheira, para o seu companheiro, como é que esse casamento vai se desenvolver. Isso é mais seguro juridicamente, tá certo? Né? E a partir do casamento, vai escolher o regime, já vai ficar delimitado com relação à herança, né? Podem haver delimitações nesse sentido, vai facilitar mais uma série de discussões. O planejamento sucessório, né, que ele busca a organização em vida da divisão do patrimônio entre o cônjuge e os herdeiros. E, além disso, aquele viés de gestão de pessoas, que é a preparação dos gestores e dos investidores, criando mecanismos de administração societária, empresarial e fiscal, né, denominada aí governança corporativa. Como eu já disse na introdução, né, eu aqui vou trabalhar mais esse viés da legislação, mas o planejamento sucessório ele envolve uma série de questões aí, que vocês, pais e mães experientes, vão saber lidar melhor isso no dia a dia, nada superando o diálogo. Do ponto de vista jurídico, o que a gente busca é antever certas situações para que quando essa situação ocorra, quando essa situação aconteça, o instrumento jurídico já foi formalizado e evita desgaste com tribunais, processos demorados, advogados, né? Então a questão é facilitar, mais vale uma consultoria preventiva do que depois uma demanda que vai se arrastar. Bem, planejamento familiar, como eu disse, vai da forma de união e vai até o controle de natalidade, né? Já é uma questão que foge à minha alçada. O planejamento societário, que parte da constituição da atividade empresarial, eu vou falar mais detidamente sobre isso, e a blindagem patrimonial. Eu coloquei uma interrogação ali, proteção legal do patrimônio individual e societário. Por quê? Esse conceito blindagem patrimonial é um conceito que está sendo muito vendido aí, né? Os empresários aí, homens de negócio, já devem ter escutado esse conceito da blindagem empresarial. Blindagem patrimonial. Eu, particularmente, tenho algum receio com relação a isso, porque tem muita gente vendendo milagre, e milagre não se vende, né? Pelo menos não deveria ser vendido.
Então, cuidado com essa questão da blindagem patrimonial. São soluções que certos profissionais vendem como que estariam ali te protegendo de qualquer eventualidade, estariam realmente brindando o seu patrimônio para qualquer infortúnio que possa acontecer com qualquer, na sua relação comercial, no seu dia a dia. Cuidado com isso. O que existe é o que pode ser feito do ponto de vista legal. Né? Tem gente aí vendendo esse conceito de blindagem patrimonial e falando assim, olha, você vai constituir sua empresa, você vai arrumar um laranja, você vai arrumar essa pessoa assim, vai fazer assim, vai fazer esse contrato aqui que na verdade não vai demonstrar realmente o que é sua empresa e o que ela trabalha. Isso não é blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial, ela ocorre a partir do momento que você trabalha dentro da legislação, trabalha com correção e busca se precaver e busca se antever ao problema. Então, cuidado com esse termo aí, blindagem patrimonial. Né? Cuidado com certos profissionais que vendem esse tipo de serviço. Isso não é assim, você, a partir do momento que você teve uma dificuldade para constituir o seu patrimônio, a única maneira de você o proteger efetivamente é andar dentro da legalidade. Aí sim. Eu considero que blindagem patrimonial é você ser correto nas suas relações, é você procurar antever os problemas, fazer consultas, não esperar que o problema aconteça para depois resolver, né? Trabalhar com consultoria, isso sim é blindagem patrimonial. E não certas manobras aí que beiram a ilegalidade que às vezes é oferecida aí no dia a dia. Sempre que, ao constituir a empresa, no dia a dia da empresa, o empresário tiver aquela clareza que ele não é eterno, tiver aquela clareza de organizar, do ponto de vista familiar, a questão da sucessão dele e também organizar do ponto de vista documental a forma que iria ocorrer aquela sucessão dele, isso é planejamento sucessório. Né? Em curtas palavras, é você deitar hoje e pensar assim, olha, se amanhã ou depois eu partir dessa para melhor, as coisas vão estar assim, 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 assado. Ninguém prevê o futuro. Nós não controlamos tudo que pode acontecer. Ninguém aqui faz isso. Né? Agora, nós podemos ter uma ideia por conhecer a família que temos, por conhecer a empresa que temos, por conhecer o ramo de atividade que temos, por conhecer o patrimônio que temos, por conhecer o perfil das pessoas que relacionam não só a família, vamos dizer assim, de primeiro grau, mas a família de segundo grau, vamos dizer assim, aquelas pessoas que relacionam diretamente com a família. Por conhecer isso tudo, o empresário, o dono do patrimônio, ele sim, a ele é dado essa possibilidade, né, de organizar nesse sentido e que se ele amanhã ou depois deitar e por um acaso vier a faltar, a coisa vai estar totalmente organizada. Isso é planejamento sucessório. Agora, os mecanismos que ele vai usar vai variar, né? A forma que ele vai fazer vai variar. Aí tem que ser analisado caso a caso. Bem, os efeitos patrimoniais do casamento eu coloquei ali só para a gente relembrar, né? Em caso de uma eventual separação, dever de assistência, né? Que é a pensão alimentícia. E a meação, conforme o regime de bens, e a herança, que é o direito à sucessão dos bens do falecido. A meação, ela, no Código Civil de 2002, ela traz algumas novidades também. O que é a meação? É a parte que o cônjuge tem no patrimônio do falecido, né? O sujeito casado, a senhora casada, vem a falecer. Meação é aquele, em regra, 50% que o cônjuge tem com relação àquele patrimônio. Eu falo em regra que hoje existem exceções. Existe o caso hoje que o cônjuge sobrevivente, ele não vai só pegar aquele 50%, que dependendo do regime de casamento já é dele por direito, como ele também vai herdar uma parte, juntamente com os outros herdeiros. Ali eu friso, né, com relação à união estável, que o regime é como se fosse o regime de comunhão parcial. O regime de comunhão parcial, que é vamos dizer assim, o mais comum, né? Aquele que o sujeito casa, tudo que ele constituir depois do casamento tem que ser dividido meio a meio.
a união estável da mesma forma, né? Nada impede, como eu disse, o casamento tem esse caráter contratual, se você estabelecer uma união estável no cartório e colocar nessa união estável algumas regrinhas básicas. Olha, eu estou vivendo com fulana em união estável, né? Mas tudo que a gente conseguir comprar da agora para frente é união estável, a gente vai dividir. Porém, o carro novo que eu comprei ontem, esse não divide. Você pode colocar isso no contrato. Você vai no cartório e coloca isso no contrato, mesmo sendo união estável, né? Volto a repetir, o ideal é que se case, o ideal é que se veja qual que é o regime ideal para aquela relação ali. Se não for o ideal, o que beire o ideal, o que ache, né, que vai propiciar que a relação se transcorra de uma maneira mais tranquila. O ideal é isso, né? Mas se não for esse o caso, pode fazer também um contrato de união estável e lá fazer algumas estipulações, não tem problema nenhum não. Isso depois do ponto de vista jurídico é plenamente aceito, né? Eu posso falar, porque não vou citar nome, já tive um caso que o casal brigava muito e tinha empresa, tinha um patrimônio, e brigava e me procurou para separar, para divorciar. Depois que eles dividiram o patrimônio, e aí dividiram as empresas, cada um ficou com uma empresa, dividiram, voltaram a viver junto e estão vivendo bem até hoje. Já deve ter uns 2, 3 anos. Então olha o que é essa questão às vezes do patrimônio na relação, né? O que isso às vezes atrapalha, vamos dizer assim, o relacionamento se isso não deixar bem claro, se não houver um planejamento nesse sentido. Bem, com relação à questão da meação, a inovação que o Código Civil de 2002 traz é que, havendo cônjuge sobrevivente e herdeiro, se o casamento não for, né, o casal casado, né, sujeito A lá e a senhora B casaram-se, sujeito A faleceu. Se não for o regime de comunhão universal de bens, não for o de separação obrigatório. Qual que é o regime de separação obrigatório? É quando a pessoa ultrapassa 70 anos, quando a pessoa tem certas enfermidades, aí ela obrigatoriamente ela tem que casar com o regime de separação de bens, né? Existem os casos lá pormenorizados na lei. Então, se não for o regime de separação, de comunhão universal, regime de separação obrigatório ou total, e havendo bens particulares anteriores ao casamento, o cônjuge sobrevivente vai entrar na divisão dessa herança aí e vai concorrer com os filhos. Vou explicar melhor. O sujeito tinha um patrimônio antes de se casar, né? Um prédio, um edifício, uma empresa, e aí ele se casou com regime de comunhão parcial de bens. E o que é regime de comunhão parcial de bens, como eu disse, o que foi adquirido depois do casamento será dividido, né, meio a meio. Até aí tudo bem. Ele teve 2 filhos e faleceu. Quem vai herdar o patrimônio desse senhor falecido? A parte que ele constituiu com a sua ex-esposa, a viúva, essa aí não tem dúvidas, né? Quem vai herdar vai ser os 2 filhos. Agora, o que ele constituiu antes, pelo novo Código Civil, a atual esposa dele também vai ter direito a herdar. Ela vai herdar igual com os filhos, né? Então, cuidado com isso. Ponto polêmico, que eu até destaquei, tá certo? Agora, se for comunhão universal, separação obrigatória, aí não tem dúvida. Quanto à separação total, existe polêmica. Separação total de bens. O sujeito faleceu, aquele bem anterior ao casamento, o cônjuge sobrevivente, a esposa, a viúva, irá herdar aquele bem? Existe polêmica nesse sentido, né? Existem decisões que falam que sim. Então, se puder deixar claro, olha, vamos casar em regime de comunhão parcial de bens, ok? Ok. Porém, eu vou deixar bem expresso que aquele bem que eu adquiri antes, se eu vier a faltar, vai ficar só com meus filhos. Vai ficar só com nossos filhos, ok? Ok, pronto. Né? Uma simples
conversa. Às vezes não é tão simples assim por causa dos engendramentos aí da relação familiar, mas fica aí esse toque. Desde que não seja, né, uma ilegalidade com relação a direito de indisponível, direito de menor, tudo que você puder sentar, quiser sentar com o cônjuge, com seu cônjuge e discutir, isso cabe hoje no papel. O casamento hoje, ele é essencialmente contratual. Existem esses valores amorosos aí insuperáveis para certos românticos como eu. Mas do ponto de vista formal, ele é essencialmente contratual. Tudo você pode sentar, conversar e pôr no papel. E é assim que tem que ser, quando se fala em planejamento sucessório. Pacto antinupcial, importantíssimo também, né? Hoje em dia a lei traz essa possibilidade. Olha, estou casando com você, eu já tenho a minha empresa, né? A empresa eu já vinha tocando ela, eu quero deixar bem claro que amanhã ou depois a gente separando, né? Eu vou continuar crescendo aqui os negócios, tomara que os negócios melhorem, porque na medida que os negócios forem melhorando, nossa família vai ter mais retorno, eu quero é isso, mas amanhã ou depois, se viermos a nos separar, a empresa é minha, tá certo? Tá certo. Colocar isso num pacto antinupcial, ou se amanhã ou depois eu vier a faltar, quem que vai tocar a empresa? Às vezes a mulher fica mais ligada à economia do lar, fica mais ligada à educação do filho. Aí o sujeito tem lá a sua empresa, ele toca a empresa em sociedade com outro indivíduo, não é isso? E aí, com outro sócio, e aí falta, e aí ele vem a faltar. E aí um belo dia chega a esposa lá, eu vim aqui tomar conta do que é meu. E a esposa às vezes não sabe da realidade da empresa. Não, mas eu vim aqui porque fulano faleceu e eu que vou tomar conta do que é meu agora. Deixando essas possibilidades aí num pacto antinupcial, né, essa possibilidade de sucessão, facilita muito as coisas. Tem muitas possibilidades na lei, daquela questão, não, a mulher tem que assinar atos da empresa lá que a mulher tem que assinar, às vezes uma venda do imóvel, isso aí também pode deixar claro hoje na legislação, dá essa possibilidade, não ter que você precisar pegar sempre a outorga uxória da esposa, existem essas possibilidades, tem que deixar claro, né? Esse bem aqui eu quero dispor dele a hora que eu bem entender, eu não quero pegar a assinatura, não preciso de eu ter essa coisa com a minha esposa, desde que deixe claro, documentado, é uma facilidade também no planejamento sucessório, no planejamento do dia a dia. Nós vamos entrar agora na sucessão empresarial, né? O Código Civil, ele traz uma vedação hoje, que marido e mulher só podem ser sócios se eles não forem casados no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Se forem casados no regime de comunhão universal e separação obrigatória, não podem ser sócios. A lei traz essa vedação. Aí eu destaquei ali um ponto polêmico. Empresa que evolui na constância do casamento. Como partilhar? Agora eu vou desenvolver um pouco mais aquela ideia daquele sujeito que já tinha empresa anteriormente. Ele já tinha empresa. A empresa dele era uma pequena empresa. Aí ele se casou. E ali, com carinho, apoio e compreensão da mulher, o negócio dele deslanchou. Um belo dia ele olhou e falou assim, não, esse carinho, apoio não é tanto que eu estou querendo, não. Quero voar para outros ares, vou navegar para outros mares, como queira. E aí ele resolve se separar. E essa empresa? Ele casou com o regime de comunhão parcial de bens. E essa empresa que ele já tinha antes? Ele já tinha empresa, mas a empresa não tinha a organização que ela tem hoje. Como é que vai ser feita a partilha dessa empresa? Ou ainda, essa empresa ele tem um sócio. Nessa empresa ele tem um sócio. E ele não, vamos falar em separação, vamos falar em falecimento. E ele falece. A esposa dele vai bater lá na porta e falar, vem cá tomar conta do que é meu. E aí, como é que se resolveria isso? Os nossos tribunais têm, a maioria, acertadamente, tem entendido o seguinte, deve ser apurado o que realmente é a empresa, o patrimônio da empresa, e o que foi efetivamente um ganho familiar. E aí eu acho que assim, vocês aí que são
pessoas sagazes aí do dia a dia já devem ter pensado, mas isso é muito meio complicado. É muito complicado. É moroso, gasta, demora e por aí vai. Então, muito embora exista essa previsão que, uma vez que ele já tem a empresa anteriormente, depois, mesmo ele separando, mesmo ele falecendo, essa empresa vai seguir o curso dela lá, paralelo à relação de casamento, paralelo a essa relação de sucessão que ele estabeleceu com a família. O que vale é o contrato da empresa, que às vezes o contrato pode falar, olha, na minha falta, você, sócio, vai tomar conta. Às vezes o contrato fala isso. Mas espera aí, mas e a viúva? E a viúva nessa história aí? Não, mas a empresa ele constituiu antes. Mas o que tem? E o ganho que ele teve foi no regime de comunhão parcial. A viúva tem direito à parte dela. Um ponto polêmico. Então, um ponto é se pensar aí na constância do casamento, na constância da vida. Né? Porque às vezes um negócio pode ser comprometido. Quando eu falo viúva, né? Assim, pode ser o viúvo também, né? As mulheres empresárias, competentes, estão lá desenvolvendo a atividade delas, e aí chega lá, um belo dia o viúvo chega, ó, vem cá, eu vou tomar conta aqui. O cara não entende nada do negócio em questão. Ponto complicado. Eu já falei a desnecessidade da outorga conjugal. Hoje a lei traz isso em várias possibilidades. No começo eu brinquei com relação à possibilidade de alteração do regime de bens. Hoje isso é plenamente possível. Se as duas partes concordarem, não tem problema nenhum. Isso é feito via cartório, vai lá, concorda, vai, é claro, né, vai ter que seguir lá os trâmites cartorários, pagar determinadas taxas cartorárias, mas pode ser alterado hoje, sem problema, tá? Existem outros casos. Por exemplo, havendo uma motivação, às vezes o sujeito não quer separar. Às vezes o sujeito não quer separar, mas ele quer mudar o regime de casamento dele. Se isso é possível hoje. Às vezes a relação dele com a esposa dele, no âmbito privado lá é ótima, mas porém quando vai para o lado da empresa a coisa complica. Isso é plenamente possível hoje, de fazer essa alteração, de se precaver de eventuais questões. Bem, sucessão legítima eu já falei, né? No primeiro momento ele é o cônjuge, os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. E os colaterais que são primos, tios e por aí vai. Mas no primeiro momento, quem é o sucessor primeiro é o descendente, filho. Existe aquela exceção que eu disse antes, né? Que existe, hoje em dia, se for um patrimônio constituído antes do casamento, a viúva também vai ser, além de ter a parte dela, a meação dela, ela vai ser a sucessora. Ascendentes, né? Só em concorrência com o cônjuge ou companheiro, e o cônjuge ou companheiro também só em concorrência. A parte livida ali é a famosa reserva de usufruto. Você vai transferir o bem e você vai usufruir o bem. Isso pode ser feito com a empresa também. Você pode colocar a empresa no nome do seu filho com usufruto seu, não tem problema nenhum isso, né? E existem as causas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, que podem ser colocados nos instrumentos. Eu vou explicar isso mais detidamente, eu acho que no slide seguinte. O testamento também, que é conhecido de todos, né? Uma maneira boa também de planejamento sucessório. 50% do patrimônio do casal ou do patrimônio do indivíduo, ele pode dispor via testamento da maneira que ele bem entender. 50%. Os outros 50% ele tem que obedecer à sucessão hereditária, aquela ali que eu falei, descendentes, né, em concorrência com os cônjuges, eventuais ascendentes. Agora 50% ele dispõe do jeito que ele quiser, tá? Só não vale doar para amante. Doar para amante é nulo. Proibição de pactos sucessórios sobre herança de pessoa viva, né? É óbvio que herança de pessoa viva não existe. A gente vê também muito filho aí brigando. Eu quero a minha parte na herança. O pai e a mãe estão vivos. Que parte na herança é essa? Né? O pai e a mãe estão vivos e o filho está querendo, não, eu quero a minha parte. Não existe isso. Pode acontecer de hoje para amanhã o pai e a mãe pegar, vender tudo, sei lá,
viajar pelo mundo, pode fazer o que bem entender. Enquanto tiver em plenas faculdades mentais, o pai, a mãe, ou o titular do patrimônio, a gente fala pai e a mãe, né, mas o titular do patrimônio faz o que ele bem entender. Não importa o número de filhos que ele tiver, não importa. A limitação de doação eu já disse, né, de 50%. Proibição de renúncia sobre herança futura. Outra coisa também que não existe no direito brasileiro. Aquela história de deserdar. Ah, eu vou deserdar esse filho. Para você eu não deixo nada. O seu irmão é bonzinho, para você eu não deixo nada. Pode ter certeza disso. Não existe isso. Os filhos têm que ser todos tratados em igualdade, né? Os filhos têm que ser todos tratados em igualdade. E eventuais doações em vida, qualquer coisa nesse sentido, vai ser abatido depois na legítima. Então, em vida, o pai pega e, fazendo lá o planejamento sucessório dele, fala, olha, a empresa tal, quem vai tocar é fulano. Ele fez curso técnico, ele está por dentro do assunto, então de antemão eu já vou deixar para ele isso. Né? Se ele em vida resolve fazer isso, na hora que ele vier a faltar, na hora que for haver lá o ajuste lá da sucessão, isso que foi doado em vida tem que ser abatido. Né? Doações em vida para herdeiros é abatido depois na legítima. Nulidade da doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda para subsistência. Então também não pode pegar e doar tudo para os filhos. Ah, mas ele quer, ele é um pai muito bondoso. Amanhã ou depois pode ser alegada aí uma nulidade aí. Tem que reservar o mínimo também para subsistência. Testamento, que eu acho que é uma maneira muito eficaz. Quando a gente fala do testamento em planejamento sucessório, acho assim, o que mais importante que eu tenho assim, para trazer é que o testamento, ele cabe de tudo um pouco, mas de tudo mesmo. Às vezes coisa que uma pessoa de fora da relação familiar vai achar esdrúxulo, mas que para a família faz muito sentido. Então o testamento ainda resolve muito problema. Respeito à legítima, eu já disse, né? 50% eu vou doar para a Sociedade São Vicente de Paula, mas os outros 50% tem que ser para os filhos. E o testamento também pode ser alterado, ele é móvel, né? Assim, e eu acho que não só o testamento, o planejamento sucessório passa por isso também. No dia a dia, a vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo, as coisas vão alterando, né? Determinada questão acontece, determinado negócio que você realiza. Então, o planejamento sucessório, para quem quer fazer, quem tem um patrimônio, eu acho que ele faz ali no dia a dia, ele vai alterando, no dia a dia ele vai fazendo, né? Não é uma coisa estática, até porque essa vida dinâmica que nós temos hoje, então tem que ter isso em mente também. Bem, eu só listei ali as formas de testamento, só chamar a atenção ali, né, o testamento marítimo, aeronáutico e militar, que ele tem lá suas condições especiais, né? Quem gosta de fazer cruzeiro aí, às vezes está num avião, né? Existe a possibilidade de você fazer o testamento ali naquele exato momento, você está no seu último suspiro e não tem como procurar lá os órgãos competentes, então existe lá o testamento marítimo, que pode ser feito lá em alto mar, perante o comandante da embarcação que você vai estar, quem gosta de fazer cruzeiro aí, tomara, né, não vai precisar disso, mas pode ir lá no comandante fazer o testamento. Tem também o aeronáutico, se estiver aí via aérea, só para trazer essa notícia. E o militar, em caso de guerra, situação que coloca o indivíduo em estado de fragilidade e surpresa, que não dê para ele se planejar, e aí ele pode fazer esse testamento também ali como seu último desejo, evitando assim às vezes uma batalha judicial e evitando assim o insucesso do seu negócio, que às vezes você ficou 20 anos para alavancar. E aí depois você pode decorrer em risco em razão de uma sucessão mal planejada ou ainda uma sucessão não planejada. Eu só quero destacar essa questão das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Bem, a causa de inalienabilidade, como o próprio nome diz, é aquela possibilidade de não alienar. Você pode deixar em vida a empresa, né, para o seu filho e já deixar claro, você não pode vender. Se for vender, você tem que vender para o sócio, meu sócio aqui de muitos anos, pode deixar isso estipulado. Pode haver discussão judicial? Pode, porque aí é uma discussão com relação ao cerceamento do direito de propriedade.
mas é um instrumento que pode ser usado. Entre ter e não ter, é preferível ter, se não houver outra alternativa. Incomunicabilidade. É mais prudente colocar também aquela questão de quando é herança, que não vai comunicar com o casamento, independente do regime de casamento que o filho ou a filha tiver, para evitar o famoso golpe do baú. Deixa bem claro, olha, meus bens aqui, vou deixar com a cláusula de incomunicabilidade. Você pode até casar amanhã, ter lá suas questões, sua vida lá, mas o bem que você herdar não vai se comunicar com o patrimônio da sua esposa, não. Vai ser exclusividade seu e na linha de sucessão dos seus filhos, né? E por último, a causa de empenhorabilidade, que é uma cláusula um pouco mais polêmica, para evitar penhora, né? Isso é utilizado muito aí em casos de empresa. Os dois sócios, um sócio falece. E aí, no lugar daquele sócio ali, chegam 3 filhos. Sócio de anos, 20 anos. Os dois são sócios. Aí um falece e chegam lá 3 filhos. Um formado em artes plásticas, o outro nada contra as áreas artísticas, muito pelo contrário, mas eu quero dizer assim, que não tem o conhecimento técnico para tratar daquele negócio ali. Então, o filho se endivida e aí corre o risco de perder a cota parte que ele tem na empresa, porque as cotas da empresa é um patrimônio que pode ser penhorado. Isso se resolve com uma causa de empenhorabilidade. É claro, pessoal, não pode haver fraude, né? Não pode ser feito isso de modo fraudulento, de correr e colocar na hora, não é assim. Tem que ser feito com uma antecedência, né? A lei traz lá as suas exceções. A constituição de usufruto, né? Eu já falei um pouco, né? O indivíduo usufruir do bem, mas deixar em nome do herdeiro já. A transmissão dos bens, o inventário, que é muito conhecido aí de todos, que hoje pode ser feito no cartório, o inventário, não precisa ser feito hoje na justiça, você pode ir no cartório e faz aí o inventário, desde que arque com todos os impostos, com taxas, que o inventário é um procedimento muito caro ainda, muito oneroso, com 2 semanas você resolve o inventário hoje. Se houver filho menor, necessariamente você tem que fazer ele no fórum. Mas se não houver, você faz no cartório, 2 semanas está resolvido. Está mais dinâmico nesse aspecto aí. Contra o bem de família. O bem de família também. Esse planejamento sucessório com relação ao bem de família, a casa, né, de morar. Todo mundo fala a casa é impenhorável. Ela é impenhorável sim. Né? O que é impenhorável? Você não pode perder a casa em razão de dívidas. Só que tem as exceções. Cuidado com isso. Se for tributos relacionados àquela casa, você perde sua casa também. Se for o fiador também perde a casa de morar. Se der a fiança, não tem jeito. Ah, mas ele foi fiador e não vai perder a casa de morar? Vai. Então, cuidado. Fiança é um negócio complicado. Débitos trabalhistas originados pelo lar também, você perde a casa de morar. Se sua empregada que trabalhou lá há 20 anos, você nunca pagou INSS para ela, nunca pagou direito e etc. Ela entra na justiça. Você pode perder sua casa também. Tá? E hoje em dia existe previsão de você chegar a estipular o que é seu bem de família. Antes do Código de 2002, o bem de família era uma presunção. O bem de família era o quê? A casa que você tinha para morar, a única casa que você tinha. Hoje em dia não, você pode chegar no cartório e declarar o que é o seu bem de família. Meu bem de família, imóvel tal. Eu queria declarar ainda esse bem imóvel, essas e essas questões aqui, porque são questões que são móveis, são tecidos que são essenciais para a minha vida, para o meu dia a dia. Você pode chegar no cartório hoje e declarar, tá? Existe essa possibilidade também. E outros instrumentos, né? O mais famoso ali que está na moda é a holding familiar. O que é uma holding? O sujeito tem um sócio, né? Como eu disse, os 2 sócios tocam o negócio há 30, 40 anos. E aí um deles falece. Em vez de pegar aqueles 50% que era do sócio e transferir lá para 4, 5 filhos, e aí pulverizar o poder de mando desses filhos, que aí cada um vai ter lá 10%, 5%, 8%.
que é recomendável? Criar uma holding, uma empresa paralela a essa empresa principal, onde a família vai decidir a questão, o patrimônio, vai decidir como tocar os negócios ali, ela, a família, e depois vai ter um voto só, né, em harmonia de poder junto com o outro sócio. Então isso aí pode ser um instrumento bastante válido. Então, em vez de você ter 5, 6 filhos lá brigando dentro da empresa, às vezes a briga vai ser inevitável, mas pelo menos vai ser fora do ambiente da empresa. Eles vão decidir lá nessa holding e depois vão vir com uma decisão só. Isso pode privilegiar aí o bom funcionamento da empresa, pode dar menos impacto na empresa do que 5, 6 pessoas que chegam de uma hora para outra e cada um vai ter um pensamento e vai pulverizar o poder de mando que antes era meio a meio. Então, é um instrumento aí muito usado. Eu coloquei outras coisas ali, investimentos financeiros, previdência privada, mas assim, isso aí, não sou economista, mas todos os economistas falam, né? O negócio é diversificar, você não pode depositar o seu futuro, depositar a sua sucessão só ali num negócio, só o ideal, né? É diversificar. E para o fim ali, o trust ou as offshore, também que na moda aí, essas empresas feitas em paraísos fiscais, né? Quando fala paraíso fiscal, a gente vê o lado negativo, mas isso aí, ó, o Banco do Brasil faz, a Petrobras faz, tem que ser bem feito. São empresas criadas em locais onde a legislação tributária não é tão pesada quanto a legislação do país de origem e são utilizadas para fazer o que eles chamam de triangulação. Você pega o dinheiro, manda para lá, depois de lá você vai mandar ou de volta ou para outro lugar, mas porém com tributação menor. Então também isso é muito utilizado aí no planejamento sucessório, empresarial, é utilizado também. Para concluir aqui, propriedade em risco, né, dependendo do grupo familiar da sucessão, como eu disse, a sucessão ela tem que ser analisada dia a dia, na conversa familiar, no pensar ali do dia da empresa, no pensar do dia a dia do negócio, no pensando na educação dos filhos, é muito dinâmico, como tudo na vida, né? E sucessão, planejamento sucessório bem feito é aquele que você pode deitar e falar assim, olha, se hoje eu partir dessa para melhor, a coisa vai estar assim, assim, assado. Ou pelo menos eu acho que vai estar assim, assim, assado. Então esse é o planejamento sucessório. De nada adianta offshore, trust, eu falei também das holdings, de nada adianta. O negócio é esse, você deitar, dormir e pensar. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ficar meus negócios? Como é que meu filho, minha esposa, como é que eles vão sobreviver? Se você tiver isso bem claro, seu planejamento sucessório está bem feito. Obrigado e eu estou aberto aí a qualquer questionamento, se a gente quiser trocar uma ideia aí, tá certo? Valeu!